Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área, para uma aula hoje de Geografia de Camaragibe para o concurso da Guarda Municipal de Camaragibe. Você que está acompanhando nossa playlist sabe que nós estamos vendo o tópico História, Geografia, Economia e Cultura. Está lá no seu edital, você tem que ler o edital, isso é muito importante. Aqui nós veremos todo o conteúdo focado para a sua prova. A gente começa a ver hoje o tópico de Geografia, porque tem vídeos anteriores sobre História, beleza? Então você que gosta do nosso conteúdo, curta, comente e compartilha. Chegou aqui, já deixa aquela curtida logo no começo do vídeo, deixa aquele comentário, compartilha, espalha o boato para aquele seu amigo, sua amiga, grupo do WhatsApp, ajuda bastante o nosso canal a crescer. Temos também a nossa apostila com questões de Camaragibe, desse tópico que a gente está vendo aqui, de tudo. Então, você que quer esse material, fala comigo, meu WhatsApp está aqui na descrição. E no dia 14 de maio, próxima terça, a gente vai ter um aulão gratuito aqui no YouTube. Então, você que quer tirar dúvida, você que quer saber coisas, assiste 7h30 da noite aqui no YouTube. Vai ser massa para a gente poder ter essa troca, essa interação e compreender mais, para eu também ouvir as dúvidas de vocês e apresentar questões e apresentar conteúdo também para vocês. Beleza? Vamos embora para o nosso conteúdo. Vamos lá, veja só. Geografia. Quais são as primeiras características principais que a gente precisa pegar, que é o que pode estar na sua prova? Então vamos lá. Clima de Camaragibe. Qual o clima? É o clima tropical, certo? Que é quente e úmido. Há uma variação em determinados momentos do ano, obviamente. Sobretudo o verão, ele é quente e seco, ok? Então, por isso que dá uma sensação térmica maior. Chega a 35 até 40 graus em Camaragibe, tá certo? Então, ele vai ser... Mas o clima de Camaragibe é o clima tropical, certo? Nós estamos aqui, né? Uma parte do território brasileiro, Pernambuco, perto dos trópicos. Isso faz com que a gente tenha essa localização geográfica específica, beleza? Isso é um. Outra coisa, o solo. O solo, ele é quase todo coberto por uma mata atlântica, tá certo? Que é a vegetação original. Então, qual é a vegetação original de Camaragibe? Mata Atlântica. E aqui vai uma coisa importante. Existem muitas áreas de preservação ambiental em Camaragibe. Isso é importante. É uma das cidades de Pernambuco que tem a maior área de preservação, sobretudo na região metropolitana. E, sobretudo, se a gente pegar o bairro de Aldeia. Grave esse bairro. Eu acho esse bairro importante para a gente pensar na localização dessa cidade. Por quê? Porque a gente, com isso, vai ter uma possibilidade de entender que é um bairro meio diferente de outros lugares, que torna-se também um local de refúgio, podemos dizer assim, para as pessoas que querem viver um pouco afastadas do corre-corre, da loucura e do calor absurdo das grandes capitais. Quem mora na região metropolitana de Recife, você que mora aí em Recife, sei lá, no Morro, Casa Amarela, Olinda, é um calor absurdo. Você vai para a aldeia, é um clima mais ameno. Então veja, uma área de preservação ambiental, ela torna-se um espaço bom e proveitoso para que a pessoa possa viver lá, com a possibilidade de, inclusive, ter uma vida mais amena com relação ao clima. E a gente sabe que o calor tá de matar, não é verdade? Então, se vai para uma região dessa, é mais tranquilo. Eu digo isso porque eu gravo, desligo o ventilador para o áudio ficar melhor, e aí eu fico aqui, ó, passando um calorzinho. Mas tranquilo, vamos embora. Então, isso é importante para a gente pensar. Agora, é a única vegetação que existe? Não. Inclusive, a gente dá um passo para trás para lembrar da aula de história o seguinte. Esse solo, além da Mata Atlântica, ele é chamado solo massapê. Por que isso é importante? Cana-de-açúcar. Camaragibe foi uma região grande produtora de cana-de-açúcar. Solo, clima e solo são fundamentais para a produção açucareira. E tinha tudo isso em Camaragibe. Agora, a cana-de-açúcar é nativa? Não. Nativo é a Mata Atlântica. Mas a cana-de-açúcar ela foi muito utilizada na cidade, tanto é que nós temos grandes engenhos na região, tá certo? E grandes famílias riquíssimas são herdeiras da cana-de-açúcar, beleza? Então grava isso que é fundamental para você conseguir compreender, beleza? Relevo. O relevo a Camaragibe, ela tá na província da Borborema. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar no Planalto da Borborema, que faz boa parte do nosso agreste ser mais elevado.
Camaragibe ela não está exatamente no Planalto, mas ela está na província, significa na subida, certo? Que essa subida é que modifica o clima da região metropolitana do Recife para o chamado litoral para o agreste. Então, é a subida da Borborema. Camaragibe ela é uma cidade que tem um clima de transição. Ela faz uma transição entre o litoral e a região agreste. Você que já foi, ou que é, talvez de Caruaru, Taquaritinga, você sabe que o clima aí é diferente do clima aqui na região metropolitana. Então, Camaragibe é essa região de transição. E aí, ela é da província da Borborema, tá certo? Grava isso que é importante. E a principal formatação dela são os tabuleiros costeiros, tá certo? Que é um tipo de formação que tá ligado ao litoral, mas ele tem uma formação geologicamente mais antiga, tá certo? Então, o Camaragibe ele tem essa formação geológica específica que tem grandes declives e aclives, o que faz com que a localização ela tenha muitas ladeiras. Então você, que é de Camaragibe, ou que você já foi em Camaragibe, sabe que Camaragibe tem o quê? Muito morro, na verdade. Então tem várias regiões que são altos, ladeira sobe. Por quê? É a formação geológica do local que faz com que ele tenha essa formatação específica, tá certo? Então o termo é tabuleiros costeiros. Aí eu vou dizer uma coisa para você que assiste nosso vídeo. Antes disso, pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. Primeira, curta, comente, compartilhe. Mande esse vídeo para mais gente. E a segunda, contribua através do Pix, que fica aqui na descrição do nosso canal. Sempre contribui, tá certo? Qualquer valor faz a gente poder melhorar cada dia mais os produtos, tá certo? E aí a gente tem também essa produção, essa tabuleiros costeiros aqui na região de Camaragibe. Então, diante disso também, quando a gente pensa essa localização de Camaragibe, a gente vai pensar que ela tem dentro dessa transição, uma localização específica. E esses morros e montanhas moldam a forma que a população vive também na cidade, beleza? Se liga nisso, que é importante para você pensar, ok? A localização de Camaragibe. E aí, a gente vai ter uma hidrografia. O que é isso? Camaragibe é uma cidade que vai ter muitos rios. Então, está localizado perto da bacia hidrográfica, que tem, sobretudo, 2 rios. Rio Capibaribe e Rio Beberibe. São os 2 rios mais importantes de Recife e da região metropolitana, tá certo? Então, a gente pode dizer que esses rios é que fizeram, inclusive, eles é que dão o nome Camará. Quem não viu ainda, volta lá na primeira aula que eu falo sobre isso. E eles fazem com que a região seja fértil. Gente, água traz vida. Água traz vida. Por quê? Porque a gente precisa de água o tempo todo. Então, quando você tem muito rio, você favorece a vida. Desde os povos indígenas, que viviam próximo dos rios, até quando você vai formar, por exemplo, botar uma engenho de cana-de-açúcar. Tu vai botar onde? Perto de uma bacia hidrográfica. Por quê? Porque ali favorece tudo. Desde que você precisa de água para sua produção o tempo inteiro e você também vai precisar de água para locomover os seus produtos, ok? Então, se liga nisso que é importante, ok? E aí a população de Camaragibe. Camaragibe, segundo o último censo, tem 147 mil habitantes. É uma das cidades mais populosas de Pernambuco e o centro de Camaragibe é densamente povoado. Veja, existe uma diferença entre população total e densidade populacional. A densidade maior de Camaragibe é no seu centro. Então, se você vai nos bairros, inclusive, pense que existe uma especulação imobiliária. Muitos prédios crescendo e desenvolvendo nesse momento aqui da população de Camaragibe, tá certo? Que são prédios novos, que a população muitas vezes sai da cidade de Recife para morar em Camaragibe. Isso é importante até para você localizar como uma mudança populacional existe na cidade, tá certo? Então esse centro, ele é densamente povoado, tá certo? É uma das cidades mais habitadas da cidade. Outras regiões, elas são pouco povoadas,
Então, eu falei, por exemplo, do bairro de Aldeia, ele não é um bairro densamente povoado. Ele é um bairro que tem muito clube de campo, ele é um bairro que tem muitas casas de veraneio, então a pessoa não mora lá. Ele é uma cidade que tem terrenos gigantescos, mas que não tem população morando, ou tem uma pequena população morando. Então, grava isso também que é importante para a sua prova. Beleza? Tranquilo? Então, é isso. Próxima aula a gente fala de novo sobre a geografia de Camaragibe e nossa apostila e o nosso aulão gratuito, dia 14 de maio, aqui no YouTube, para vocês. Beleza? Tamo junto, forte abraço.